Tem similaridade entre, por exemplo, o processo inflamatório de reabsorção óssea que acontece na periodontite crônica com a movimentação ortodôntica? É claro que tem, porque a população celular que está envolvida, ela é a mesma. É claro que haverá variações da anatomia da região que você vai estar trabalhando, que isso vai estar acontecendo no paciente. Haverá particularidades de cada caso, tem um monte de outras situações que podem interferir, como medicação, a questão das osteonecroses, dos bifosfonatos, mas assim, ó, a linha de pensamento, a linha de você pensar no mecanismo da doença, de você pensar na patogenia do processo, ela vai se repetir em todas essas situações. O que é que você precisa lembrar? Você precisa lembrar que tem 4 tecidos fundamentais. E agora vamos puxar lá a base do negócio. E nesses 4 tecidos fundamentais, um deles é o tecido conjuntivo. E precisa lembrar, então, que tecido ósseo é tecido conjuntivo. Portanto, você vai ter o mesmo tipo de célula, o mesmo tipo de resposta que você tem no tecido conjuntivo acontecendo dentro de um arcabouço enrijecido, mineralizado, o que limita a maneira disso acontecer. E envolve um processo a mais. Envolve criar espaço para essa população celular atuar lá dentro. E como é que você faz isso? Bom, aí precisa tirar a parte mineralizada e aí vai ter a reabsorção óssea. Mas acontece que isso é uma balança. Assim como você tem reabsorção óssea, você também tem neoformação óssea acontecendo simultaneamente. E as patologias ósseas, então, de uma maneira geral, e aí não falando só de alveolite, elas vão se desenvolver quando você tiver o desequilíbrio dessa balança. Quando você tiver o desequilíbrio entre os mecanismos de reabsorção e de neoformação. Isso pode acontecer porque tem bactérias, isso pode acontecer porque tem um sequestro ósseo, porque contaminou o implante quando você colocou lá dentro, mas o fato é que acontece o desequilíbrio nesse processo. Só que, olha só, a gente está falando em desequilíbrio e normalmente a gente pensa sempre na reabsorção. Mas você pode ter formação de tecido ósseo quando você tem um processo inflamatório, formar osso ao invés de reabsorver. Sim, isso é muito mais raro de acontecer, mas você pode ter o que chama aí então de osteite ou osteomielites esclerosantes. Aí você tem uma agressão que ela é muito discreta. Se for bactéria, sim, você está falando de bactérias que têm uma patogenicidade muito baixa, assim, elas têm pouca capacidade de agressão. E por causa disso, o organismo consegue responder de forma estruturada. De forma tão estruturada que ao invés de reabsorver o tecido ósseo, a parte mineralizada, ele produz esclerose, também nesse intuito de defesa, de limitar o processo inflamatório.